Vamos falar com a dele aí. Tô aqui, tá ok? Vamos lá, ó, vamos trazer uma informação aqui em relação à facada, né, no presidente Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Gravações feitas pela Polícia Federal teriam sido entregues ao Planalto. O que contém aí nesses, que tipo de conteúdo na conversa desses áudios aí a gente vai mostrar para os nossos ouvintes, Vini? Pois é, Edgar, e são investigações aí da Polícia Federal que vão contra aquilo que havia sido falado, né? De que o Adélio Bispo tinha agido sozinho aí nesse ataque ao Bolsonaro em Juiz de Fora durante a campanha presidencial do ano passado. Então foi apresentado ao próprio presidente áudios aí que mostram o possível interesse do PCC no ataque ao Bolsonaro. Essas conversas elas foram captadas pelo setor de inteligência e sustentam aí duas linhas de investigação do inquérito que apura se o Adélio Bispo, que foi o autor da facada aí, agiu ou não a mando de alguém. E o Bolsonaro relatou realmente numa conversa que ele teve ontem com jornalistas, Edgar, durante um café da manhã, que já ouviu alguns desses áudios, né? Não pode entrar em muitos detalhes, mas que ouviu alguns áudios. Ele teve esse acesso ao material em um encontro na segunda-feira. Desse encontro participaram o delegado responsável pelo caso, que é o Rodrigo Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o superintendente da Polícia Federal em Minas, que é o delegado Cairo Costa Duarte. O Moro também já havia revelado também à imprensa que o presidente seria informado do andamento do inquérito, que ainda está sem conclusão. Lembrando que a investigação se dava agora, Edgar, em torno de um possível pagamento à defesa do Adélio Bispo. A investigação, porque ninguém sabe ainda quem que pagou os advogados do Adélio, né? Essa informação ela é sigilosa, então agora está se investigando isso, e por meio disso pode-se descobrir, né, a motivação enfim, também, a ligação com de um possível mandado aí ao Adélio nesse ataque ao Bolsonaro. O Caio, ainda é prematuro, não dá para fazer nenhum tipo de conclusão com relação a esses áudios, até porque eles nem ainda não vieram à tona, não foram revelados, né, mas dá para imaginar ali, né, o tipo de interesse por trás aí envolvendo o PCC em tirar Bolsonaro do jogo ali, né? De fato, a gente sempre questionou a teoria do lobo solitário, porque não parecia muito factual, né? Faz todo sentido uma organização poderosa se valer de um fanático desestabilizado, ex-militante político da esquerda radical, né? Ele foi filiado aí ao PSOL entre 2007 e 2014 e demonstrava aí uma ojeriza, né? A figura do então candidato Jair Bolsonaro. Faz todo sentido que uma figura dessa ser cooptada por uma grande associação criminosa. O primeiro comando da capital, o PCC, é de fato para os olhos do direito, uma ORCRIM, né, que se chama uma organização criminosa. E o Bolsonaro sempre falou em endurecimento da lei penal e reforma do sistema penitenciário, mas em detrimento do bandido, né? Então, ele tem aquela visão oposta ao que a gente convencionou chamar de bandidolatria. Então, ele coloca a vítima como protagonista dessa relação social e ele pensa o direito penal à luz de quem sofre, não do agressor. Para dar um exemplo, desde a época da eleição, sempre se falou na redução da maioridade penal. A gente falou disso no bloco anterior. Isso dificulta muito para o crime organizado o recrutamento daqueles jovens soldados que são usados como escudos humanos. É muito mais fácil você recrutar um jovem de 17 anos do que um de 14, que ainda está mais preso ao núcleo familiar e geralmente na escola, né? Sem contar a coisa das penas também, né? As casas vão para casas de custódia, não são presos. E assim, o PCC ele se caracteriza por ser uma organização muito cerebral, muito estratégica, né? E de fato a preocupação dele se confirmou com a nomeação do Sérgio Moro.
né? Aqui vale lembrar que o Sérgio Moro, dentro do pacote anticrime, tem uma série de medidas aí contra organizações criminosas que ele mencionou pelo nome: PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, Terceiro Comando Puro, os Amigos dos Amigos e também as milícias. Bom, para você ter uma ideia, no pacote anticrime tem até a previsão de infiltração de policial em organização criminosa. E aí, só para citar alguns dados aí... O Rio de Janeiro que o diga, né? Exatamente. Só para citar alguns dados algumas medidas concretas, né? Fim da progressão de regime para lideranças de organizações criminosas. Confisco alargado, né? Então o Estado tomando para si o patrimônio que não tem origem lícita do criminoso. Progressão a partir de 3/5 para crimes hediondos, seja o criminoso reincidente ou não. E aumento de 50% nas penas daqueles crimes cometidos com arma de fogo. Isso sem falar, né, na questão da segurança jurídica para o agente policial que está atuando em legítima defesa, que foi caracterizado como uma situação de conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, que previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outra. Então, colocar esses critérios objetivos vai totalmente contra o interesse das organizações criminosas e a favor do interesse do Brasil.